Muito bem, vamos lá. É que a modulação está baixinha também. Não sei porquê, mas está assim por enquanto. Muito bem, então, meus amigos, vamos lá. Dando sequência aqui no nosso estudo, Sexo e Destino, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós estamos aqui no capítulo número 8 da primeira parte, onde nós então acompanhamos nos capítulos anteriores, ou no capítulo anterior, Marita, né, André Luiz e Neves fazendo aqui aquela sondagem no histórico de Marita, onde então nós vimos que ela, daquela descoberta da adoção, da rejeição que ela sofria da irmã Marina e também daquela mudança de personalidade que a dona Márcia, sua mãe adotiva, então tinha, né, aquelas mudanças. E aí então no final nós vimos aqui que Marita ela tinha ali um sentimento muito profundo por Gilberto, que era o neto de Neves, né, que era o trabalhador aqui com André Luiz, que era filho de Nemésio, né, junto com a dona Beatriz, que se encontrava ali acamada, né? E, ao mesmo tempo, Gilberto nutria também sentimentos por Marina, né? Então, havia esse, não apenas um triângulo amoroso, mas quase que um quadrado amoroso, porque Marina envolvida com o pai e o filho, o Gilberto entre duas irmãs, embora adotivas, né? Então, e ela sofria muito por isso, porque ela realmente viu ali o afastamento de Gilberto, que era ali aquele por quem ela tinha grandes sentimentos, exatamente por causa da irmã, já que ela percebeu essa relação entre os dois. Então, era quando nós vimos que, aqui no final do capítulo número 7, ela então coloca aqui no finalzinho, né? Na véspera, surpreender a irmã e Gilberto num colóquio que não deixava dúvidas. Ouvira-lhes da conversação impregnada de ternura ardente, sem ser pressentida. Nesse ponto das lembranças amargas, ao modo de ave repentinamente ferida, estirou o corpo desgovernado, abandonando-se a lágrimas convulsas. Né? Assim terminou o nosso o capítulo 7. Nós vimos aqui no capítulo 8 que, depois desse fato, André Luiz e Neves então começaram a conversar, principalmente porque Neves começou a mostrar toda a sua indignação de ver, né, a família envolvida nessa situação tão constrangedora em que a filha desencarnando, o genro tendo uma relação com uma outra pessoa, o filho também em relação com essa outra pessoa, envolvendo uma outra família. E aí então, né, por mais esclarecido que ele tivesse com relação às situações do plano espiritual, a necessidade que o espírito tem de evoluir nos seus valores e se distanciar daqueles sentimentos que ele possuía quando encarnado e tudo mais, no momento em que ele se aproxima da família, ele acaba tendo de volta, né, aquela sua personalidade terrena, né, com as suas indignações, com o seu ciúme, com aquele sentimento de raiva, aquelas explosões, né, que nós vimos anteriormente em outros capítulos. Então ele procurava desabafar com André Luiz sobre toda essa sua perplexidade. E aí André Luiz então procurava sempre amenizar um pouco mais, trazendo aquele esclarecimento, dizendo que era natural que se sentisse assim, que ele próprio, André Luiz, também tinha ali as suas limitações, né, no que diz respeito aos sentimentos ainda muito imaturos de espírito em processo evolutivo. Isso fez com que Neves caísse em si novamente, tivesse aquela lucidez de pensar que realmente era necessário que ele mantivesse o equilíbrio, que ele não estava ali para poder interferir, para poder fazer com que a sua presença fosse inconveniente junto àquele grupo, mas ele estava ali na condição de um assistente. E ele reconheceu isso, fez aquela autoanálise, né, se esforçou a partir dali para manter aquele autocontrole, o que foi também alertado por André Luiz, que se mantivesse aquela postura, ele seria muito mais um prejuízo do que um benefício para Beatriz,
que era o foco, que era o objetivo da sua presença junto àquele grupo. Porque ele emitiria ali, então, vibrações bastante negativas, podendo inclusive agravar ainda mais a condição daquela paciente que já estava ali numa condição bastante difícil, né? E André Luiz ainda lembrava, né, que de acordo com a intervenção do plano espiritual, poderia fazer com que ela continuasse encarnada durante meses, até durante anos, que portanto não era possível prever quanto tempo ela ficaria encarnada, mas que uma coisa era certa: naquele estado em que ele se encontrava, certamente ele poderia ser prejudicado, e os espíritos que tinham a responsabilidade de cuidar daquele quadro, espíritos de uma alçada mais elevada, poderiam tirar os dois dali, encaminhando para outras tarefas que certamente poderiam ajudar, mas que ali, infelizmente, já não poderia mais ficar, porque estavam muito mais prejudicando do que ajudando. Então esse foi o resumo, né, do que nós vimos aqui nesse início desse capítulo número 8, um capítulo bastante extenso, inclusive. E Neves então pediu desculpas, pediu que compreendesse essa dificuldade, mas que ele procuraria, de todas as formas ali, se tornar realmente ali um elemento positivo, né, tendo ali uma presença positiva para auxiliar aquele grupo, né? Mas ele veio então para ajudar Beatriz, e ele mesmo, né, reconheceu aqui numa passagem que ele veio ajudar Beatriz, mas ele estava tão focado nela, né, que era ali realmente daquela família, né, que ele tinha esposa, ele tinha 2 filhos e também a Beatriz, que era ali a filha com quem ele mais tinha proximidade, e ele nem prestava atenção em tudo que estava acontecendo à volta. E ele começou a ver então aquela relação, aquele emaranhado de sentimentos, podemos dizer, positivo por um lado, mas negativo por outro, pela forma como ele estava se desenrolando. Então ele ficou surpreso em ver tudo isso, surpreso, chocado, indignado, revoltado até. Mas então ele procuraria se recompor para poder fazer com que o trabalho deles fosse realmente positivo. E aqui então no final que nós lemos, estava aqui, filo sossegar, André Luiz comentando. Não precisava vexar-se daquela maneira. Entendia tudo perfeitamente. De nossa parte, não apresentávamos qualquer traço de superioridade. Também nós, criatura humana desencarnada, conhecíamos de sobra os lances da batalha interior, em que o adversário somos sempre nós mesmos, na arena das qualidades inferiores que nos tocam sublimar. Desaconselhável, porém, prosseguir conversando à margem do serviço. A frágil menina desoprimia-se em pranto, choro vozeado, não obstante discreto, soluços. Dispunhamo-nos a intervir quando sucedeu o inesperado. Cláudio, o pai adotivo dela, batia de leve a porta, de certo incomodado pelo som lastimoso daqueles gemidos que Marita, em vão, procurava reprimir. Respiramos reconfortados. Então foi aqui que nós paramos. Tivemos aqui o intervalo, do último estudo para cá. E Andréia, sossego aí. Para de cair, menina. Então respiramos confortados. E diz assim para nós. Indubitavelmente, o inquieto coração paternal vinha ao encontro da moça desfalecente, enseando soerguer-lhe as energias, e nós próprios, através de estímulos magnéticos, insistimos com ela para que atendesse. Empregando vontade e forças para vencer a crise de lágrimas, a jovem anuiu aos nossos apelos e cambaleou, desferrolhando a passagem. Cláudio entrou, mas não vinha só. Um daqueles 2 companheiros desencarnados que lhe alteraram a personalidade, justamente o que se abeirara dele em primeiro lugar para o trago de uísque, enrodilhava-se-lhe ao corpo. Então a gente lembra que, quando eles chegaram no apartamento, Cláudio, que era o pai da família ali, ele então se encontrava junto com 2 espíritos que estavam numa relação muito estreita com ele num processo de obsessão, de influência e ao mesmo tempo obsessão. E ali nós vimos um quadro, vocês se lembram, que era aquele quadro em que praticamente ali havia uma
uma mescla entre o perispírito do desencarnado e o corpo do encarnado, então fazendo com que duas personalidades assumissem uma única, um único elemento, um único corpo. É como se nós tivéssemos duas imagens sobrepostas, em que, embora fosse possível observar a diferença entre elas, elas se movimentavam da mesma forma, então era uma conexão extremamente profunda e ao mesmo tempo grave, né, dada a forma como essa influência, essa conexão mental entre eles acontecia. Bom dia, Elcio. Então, Cláudio entrou e veio com ele. O verbo enrodilhar-se na linguagem humana figura-se o mais adequado à definição daquela ocorrência de possessão partilhada que se nos apresentava ao exame, conquanto não exprimia com exatidão todo o processo de enrolamento fluídico em que se imantavam. E afirmamos, entre aspas, possessão partilhada, porque efetivamente ali um aspirava ardentemente aos objetivos desonestos do outro, completando-se euforicamente na divisão da responsabilidade em cotas iguais. Qual acontecera no instante em que bebiam juntos, forneciam a impressão de dois seres num só corpo. Em determinados momentos, o obsessor afastava-se do companheiro a distância de centímetros, contudo, sempre a enlaçá-lo, copiando gestos de felino, interessado em não perder o contato da vítima. Achavam-se, entretanto, irrestritamente conjugados em vinculação recíproca. Isso conferia ao semblante de Cláudio expressão diferente. O hipnotizador, cuja visão espiritual não nos atingia, senhorava-se-lhe sentimentos e ideias, enquanto ele se deixava prazerosamente senhorear. Então o espírito ali não percebia a presença dos dois, pelo fato de eles estarem em faixas vibratórias diferentes, mas era possível perceber, né, exatamente ali a profundidade da posse com que esse espírito tinha sobre Cláudio, né, no que diz respeito ao controle mental. O olhar obediente adquirira a turvação característica dos alucinados. Então, esse olhar obediente que a gente vê aqui, aquela turvação dos alucinados. Então, é aquela pessoa que, pelo olhar, você percebe que ela tem ali está com um estado de consciência alterado, né? E essa alteração se dava exatamente pela incapacidade que ele tinha de manifestar integralmente a sua própria personalidade. Mas ali era uma mistura da sua personalidade com a personalidade daquele espírito, e isso se dava de uma forma, né, negativa. Né? E a gente acaba percebendo também que muitas vezes nesse processo de incorporação, onde os espíritos se comunicam, até mesmo de uma forma positiva, a gente percebe essa mudança no olhar. Né? Então existe ali aquela... a visão, digamos assim, do encarnado é como se ela se perdesse. Né? Você percebe que ele não foca em nada, é aquele olhar disperso, exatamente porque ele não se liga, ele não se conecta com aquilo que existe em volta dele, mas ele se encontra no plano do pensamento. Então é como se o olhar dele saísse do ar. Aqui o que nós vamos perceber da diferença de uma conexão positiva entre encarnado e desencarnado, de uma possessão negativa, de uma conexão negativa, vai ser exatamente a natureza dos espíritos. Então não basta apenas você ter aquele semblante, aquele olhar fora do ar, digamos assim, mas é um olhar fora do ar com uma expressão negativa do rosto, né, com a forma como o corpo se movimenta, o tom de voz ele se modifica, você percebe algo negativo, algo sombrio nessa relação, diferentemente daquele estado de tranquilidade, de harmonia que se dá quando existe uma conexão positiva. Então sai do ar, porque ele se encontra naquele campo do pensamento, mas são ali níveis diferentes em termos de moralidade, em termos de intenções. Né? Então aqui a gente observa essa relação de um hipnotizador, que é o caso do espírito, que ele se deseja possuir aquele encarnado, com o sentido de pôr em prática
intenções que são negativas, muitas vezes perversas. Bom dia, dona Miriam. O recém-chegado transfigurara-se. Estranho sorriso franzia-lhe a boca. Diante das percepções limitadas de Marita, era ele um homem comum. No entanto, à nossa frente, valia por duas personalidades masculinas numa só representação. Dois espíritos exteriorizando impulsos aviltados, complementando paixões idênticas na mesma tônica de afinidade total. Então é exatamente o que a gente percebe, né? A expressão dele era uma expressão que provocava, né, aquele sentimento negativo. Neves fitou-me espantado. Mas não era só ele. Menos experiente, que jazia transido, amarrotado. Nós também, acostumados no plano espiritual aos embates do sentimento, alimentávamos aflitivas apreensões. Aquele quarto, dantes povoado pelos devaneios doloridos de uma criança, metamorfoseava-se em jaula, onde Cláudio e o vampirizador, singularmente brutalizados pelo desejo infeliz, constituíam juntos uma fera astuciosa, calculando o caminho mais fácil de alcançar a presa. Um clarividente reencarnado que contemplasse o dono da casa naquela hora, vê-lo-ia noutra máscara fisionômica. A incorporação medianímica, espontânea e consciente, positivava-se em plenitude selvagem. O fenômeno da comunhão entre duas inteligências, uma delas encarnada e a outra desencarnada, levantava-se franco. Ainda assim desdobrava-se tão agreste, tão selvagem, quanto o furacão ou a maré que se expressavam por forças ainda desgovernadas da natureza terrestre, não obstante a ocorrência do ponto de vista humano efetivar-se na suposta mudez do plano mental. Para nós, porém, não se instituíam apenas as formas pensamentos, dando conta das intenções libertinas da dupla animalizada, com estruturas, cores, ruídos e movimentos correlatos. Amedrontava-nos igualmente escutar as vozes de ambos em diálogo claramente perceptível. Então, naquele silêncio que, como foi colocado aqui por André Luiz, de que o encarnado, né, uma pessoa visse aquele indivíduo naquela condição, em silêncio, com aquele olhar ali turvo e tudo mais, do plano espiritual acompanhava-se o diálogo que acontecia mentalmente entre eles, daquelas vozes duplas que iam ali se sobrepondo, né? Então é uma situação realmente aqui bastante curiosa que André Luiz relata para nós, né? Aliás, ele já relatou também outras passagens em que os espíritos exercem influência sobre os encarnados, né, de uma forma positiva e de uma forma negativa, e a gente foi estudando ali todas as variações desses estados, né, que para nós, claro, fica no campo da teoria, mas André Luiz ele descrevia aquilo, né? Então, estando no plano espiritual, via-se realmente ali situações bastante curiosas, por um lado comoventes e, por outro lado, assustadoras, né? As palavras escapavam do crânio de Cláudio, aparentemente silencioso para a filha adotiva, qual se a cabeça dele estivesse transfigurada numa caixa acústica de aparelho radiofônico. Magnetizador e magnetizado denotavam sensualidade no mesmo nível. Refletindo na corrida à garrafa, momentos antes, avaliávamos o perigo aberto à menina indefesa. A diferença ali é que Cláudio ainda encontrava recursos a fim de parlamentar, né, de conversar dentro da hipnose que ele, aliás, amimalhava, né? Então, ou seja, essa relação que havia entre o encarnado e o desencarnado era uma relação que, de certa forma, era consentida. Porque ambos, encarnado e desencarnado, Cláudio e esse obsessor, eles alimentavam os mesmos interesses. Os interesses nas substâncias, nos prazeres, nas intenções. Então, embora Cláudio não tivesse essa percepção da influência, era uma influência positiva.
Porque nós podemos pensar, saindo desse lado negativo e entrando nesse lado positivo, por exemplo, aquele médium que faz uma palestra, aquele cientista que faz uma pesquisa, um trabalhador numa área caritativa que se encontra sob a influência de um espírito, dando a ele o estímulo, o incentivo para prosseguir naquele objetivo, é uma relação prazerosa. O médium que é sensitivo e percebe a influência de um espírito durante uma palestra, durante um estudo, durante um trabalho, é uma presença agradável e desejada para que aquele apoio, aquele suporte continue acontecendo, para que as ideias fluam com mais naturalidade, com mais facilidade, trazendo sempre a riqueza do conhecimento, né, o desejo de realmente ajudar. Esse mesmo prazer ele pode se transformar num prazer negativo se você encontrar um encarnado que tem, por exemplo, tendências negativas, e essas tendências são compartilhadas com outro indivíduo que também desejam a mesma coisa. Então é aqui o que a gente percebe. Quando fala aqui que a hipnose que ele, aliás, amimalhava, que ele abraçava com prazer. Então era uma relação consentida, embora inconsciente. Porque a gente pode desejar aquilo intencionalmente, ou você pode sentir e acolher. Então ele não sabe que está acolhendo, mas a presença é agradável. Portanto, ele acolhe essa influência, porque eles vão se alimentando reciprocamente. E é aí que é o grande perigo, né? Porque nesse nível de obsessão, de influência espiritual, o encarnado ele não tem interesse em abrir mão disso. A menos que ele comece a apresentar ali uma conscientização e comece também a demonstrar uma resistência, aí fica uma luta entre o encarnado e o desencarnado. Mas aqui não há luta nenhuma. Simplesmente ali ele se deixa levar, porque para ele é agradável e acontece de uma forma silenciosa, né, Brás? Bom dia. Mas vamos em frente. Então, para a gente perceber que esse tipo de sensação é uma sensação que ocorre entre os encarnados. Por isso que se fala, né, que a influência se dá com muito mais naturalidade quando existe afinidade entre um e outro. E quando nós falamos em afinidade, nós não falamos ali em sentimentos positivos. Afinidade e simpatia é quando ambos concordam com o mesmo objetivo, que podem ser objetivos positivos, como podem ser objetivos negativos. E aqueles que têm percepções mais aguçadas conseguem detectar, mas de um modo geral, nós encarnados que não temos essa sensibilidade aflorada, nós simplesmente ali vamos vivendo, percebendo um certo incômodo, um certo prazer, e assim a gente vai vivendo. O que cabe a nós nesse caso é muito mais do que identificar se existe ou não algum tipo de influência, é nós trabalharmos nos valores, nos melhores valores, através da nossa evangelização, através da nossa espiritualização, porque aí nós teremos a certeza que os sentimentos positivos que nós viermos a perceber estarão em consonância com esse objetivo de nós nos elevarmos espiritualmente, nos fortalecermos moralmente. Então, nós estabelecemos a referência. Minha referência é esse desenvolvimento dos meus valores. É esse trabalho pela elevação espiritual. Aquilo que vier de sentimentos positivos está em consonância com aquilo que eu sinto. Aquilo que vier negativo está de uma forma incompatível com aquilo que eu sinto. Agora, o que nós vemos no nosso mundo hoje são pessoas que vivem no seu dia a dia sem ter essa noção da necessidade da transformação, da reforma interior. Porque essa questão da espiritualização para nós hoje acaba sendo um protocolo que as pessoas desejam se aproximar de Deus sem perceberem da grande necessidade que tem de se transformarem para entrar em sintonia com essas energias. Hoje nós vemos, por exemplo, né, uma notícia que se encontra aí presente nos jornais com relação ao Afeganistão. E aí nós temos então, né, o Talibã, aquele grupo extremista que hoje comanda o país e provocando aquela tensão toda, aquele medo todo. Nós vemos aqueles homens que são agressivos, aqueles homens que são violentos, certamente ali influenciados por espíritos da mesma natureza. E se você perguntar, mas você deseja deixar de ser assim? Eles vão dizer não, porque nós queremos ser assim.
E como é que você vai convencer alguém que tem esse tipo de comportamento, como aconteceu há pouco tempo também, daquele grupo radical do ISIS, que eram homens que estupravam, que matavam, que executavam e provocavam ali as maiores barbáries? Como é que você vai dizer para aquele homem, olha, muda seu jeito de ser, o seu jeito de ser está errado, você está sendo influenciado por espíritos assim, assado? Eles não têm intenção nenhuma, porque eles adotaram esse modo de viver. E a partir dessa adoção, qual o interesse em se transformar? Então isso depende de uma conscientização, depende de um despertamento, para que haja essa mudança de conduta. Então, para nós que estudamos uma filosofia como essa, com intensidade, com frequência, trabalhamos com esse objetivo, certamente ali já temos pelo menos uma direção, já sabemos o que queremos e por que queremos. Mas fora isso, aqueles que se encontram enraizados nos interesses do mundo material, eles vão usar ali as forças que eles desejam. Eles vão investir os seus esforços para alcançar seus objetivos, não importa se eles são nobres ou se eles são perversos. O que eles querem é conquistar aquele objetivo. Bom dia, soldado. E continuando então. Então vimos aqui que Cláudio, nesse caso, ele tinha, né, ainda na sua mente a possibilidade de ajudar naquele objetivo, né, de acolher Marita, de auxiliá-la naquele sofrimento que ela está vivenciando. Porém, né, ele se encontrava ali naquela guerra, mas era uma guerra em que ele era o menos favorecido, porque o poder do hipnotizador era maior do que a sua vontade. Vamos aqui acompanhar então o desenvolvimento. Discorria o obsessor, comovendo-o no intuito patente de arruinar-lhe os restos de escrúpulo através da emoção. Nós veremos aqui então, né, o espírito agora conversando mentalmente com Cláudio. A gente vai ver aqui, é importante a gente perceber, a linguagem que vai ser utilizada, que é uma linguagem mais culta, uma linguagem mais formal, né, porque era assim que se falava naquela época. Né, e, portanto, a gente vai ver aqui um discurso diferente do que aconteceria na atualidade, né, com expressões muito mais simples, né, como nós costumamos conversar, mas aqui a gente vai ver que a forma como o espírito fala, né, é assimilável, aceitável por aquele que está sendo influenciado. Então vamos lá. O espírito dizia assim, então. Agora sim. O amor, Cláudio, é isso. Esperar por vezes, anos a fio, para dominar a felicidade num simples minuto. Existem mulheres aos milhões. Entretanto, essa é a única. A única que nos poderá, enfim, aplacar a sede. Pontos de apoio alongam-se em toda parte, mas o pássaro viaja léguas e léguas, suspirando por descansar na penugem do próprio ninho. Na fome física, todo alimento serve, mas no amor a felicidade é semelhante ao ar de que o homem possui a metade e a mulher detém a outra metade. Para que a euforia vibre perfeita no círculo, é imperioso que as metades sejam da mesma substância. Ninguém alcança a fusão de um pedaço de ouro com um pedaço de madeira. Paganini tocou numa corda só. Entretanto, a corda se harmonizava com ele. Jamais arrancaria no mundo o menor sinal do próprio gênio, se apenas dispusesse para o violino das cordas de cânhamo, ainda mesmo que essas cordas o desafiassem em toneladas. Cada homem, Cláudio, pode realizar-se nos domínios da vitalidade, da alegria. Há de encontrar uma mulher magnética que lhe corresponde, companheira na afinidade absoluta, capaz de lhe oferecer a plenitude interior que transcenda convenções e formas. Bom, nesse ponto aqui, André Luiz ele traz uma nota de rodapé, porque ele quer esclarecer que essas ideias de sensualidade, até de certa vulgaridade, né? Por que ele está deixando isso registrado nesse relato? Então ele vai dizer assim no rodapé. Compreendemos o caráter negativo da linguagem do espírito desencarnado quando em deploráveis condições de ignorância.
mas acreditamos seja a nossa obrigação consigná-la nessas páginas, ainda mesmo esbatida a qual se encontra, prevenindo criaturas sensíveis e afetuosas que às vezes abdicam impensadamente do próprio raciocínio, arrojando-se em profundo sentimento moral em nome do coração. Então André Luiz chama a atenção aqui para nós sobre essa linguagem, sobre não a linguagem em si, mas o conteúdo mesmo, né, que é apresentado, que ele percebe que isso seria de uma certa forma desagradável, mas é necessário, né, para trazer esse esclarecimento para todos nós. Enquanto isso, Dudu trouxe para nós aqui também, muito obrigado pela participação. Né, então, Dilson Freira, né, então aqui companheiro participando conosco, que diz assim: segredos guardados e sensações desajustadas em minhas relações mentais fazem de mim aquele espírito que quer ser ainda o melhor, mas que a obscuridade da posse presente em meu ser ainda mais faz submisso a este amigo que não quer só trazer os maus pensamentos nas minhas ideias que ainda fogem da mente. Tudo será finito até o momento em que nos entendermos e trazermos dentro de nossas histórias passadas e mostrarmos que ninguém tinha culpa de nada, apenas momentos de uma transição espiritual e física, que nós, dos vivos, éramos apenas inimigos. Então posso dizer com toda a minha relação as verdades escondidas que eu trarei o melhor, para dar a ele, e sinto que dele chegará um pouco mais de melhores entendimentos de um amigo que, por engano, ou por alguma tristeza involuntária, chegou até mim, e com isso as minhas forças, sendo assim dominadas, mas que a certeza da minha volta e o meu criterioso perdão fará dessa junção de pensamentos diversos, tenha um final melhor do que acontece nesse momento. Oro por ele, penso nele e sei que ele me escuta. Tudo isso vai passar, certeza de que somos diferentes agora, mas muito mais iguais sempre, irmãos no Pai. Né? Então, Dilson Freira, trazendo para nós aqui essa visão do mundo espiritual com relação a essas nossas relações mentais. Né? Então, é um processo muito difícil, é um processo ainda bastante complexo para nós lidarmos com ele, né, no nosso dia a dia. Né? Então, muito obrigado pela participação conosco. E segue para nós aqui André Luiz. E trovejando aqui, hein, pessoal. Então, se chover forte, vocês já sabem. Pausava-se a voz por segundos para continuar suplicante, proclamando sofismas arguciosos. Vamos, Marita é nossa, nossa. Somos homens sequiosos, sofredores. Apiedamo-nos de enfermos abandonados, administrando-lhes o remédio seguro. Somos o apoio certo de mendigos que tropeçam às tontas. Acaso merecemos simpatia menor? Os que enlouqueces, enfaimados de ternura, com fome de ternura, serão piores dos que os infelizes a se atirarem na rua por falta de pão? Você, Cláudio, tem amargado angustiosa carência. Um pedinte na praça não tem leve pitada de suas aflições. De que valem vencimentos fartos, né? Muito dinheiro, muitos salários grandes, né? E experiências de lupanar, essas experiências de bordéis, de prostíbulos, quando o amor verdadeiro grita insatisfeito na carne. Você vive no lar, à moda de cão na sarjeta, escoiceado, ferido, né? Ou seja, agredido, levando coices dentro de casa, né? Com aquele sentimento de maus tratos, né? pela esposa, pela filha legítima nesse caso, né? Marita é a compensação. O cultivador, porventura, não tem direito ao fruto que amadurece? Você abrigou essa menina nos braços, embalou-a no peito, viu-lhe o crescimento como quem acompanha a evolução da flor que desabrocha, e acabou descobrindo nela o seu tipo.
Não estará você cansado de vê-la e desejá-la ardentemente todos os dias, resignando o seu suplício da distância, vivendo tão perto? Então a gente vai percebendo qual é, né, o que o espírito vai alimentando na mente dele o tempo todo. E por isso que nós lembramos que no caso dos processos obsessivos, o espírito fica o tempo todo dizendo essas mesmas coisas. Aquele espírito que se deixa envolver, ou que acaba sendo envolvido com tanta profundidade, ele não consegue pensar. A gente pode perceber que isso acontece nas nossas relações. Às vezes você quer aquele minuto de silêncio para você pensar, para você tomar suas próprias decisões, e você tem alguém do seu lado, uma pessoa que convive com você, que está o tempo todo bombardeando a sua cabeça com aquela mesma ideia fixa. Chega uma hora que você deixa de pensar e simplesmente assimila aquilo que está sendo dito. Isso acontece nas relações dentro de casa, nas relações na rua, relações em ambiente de trabalho. É literalmente aquele obsessor encarnado que está o tempo todo te martelando, te cobrando. Vai com Deus, Andréia. Até amanhã. Então, exato, soldado, né? Uma mentira dita muitas vezes pode se tornar uma verdade. Né? Isso aí já é um pensamento já bastante conhecido. Então, aquela pessoa o tempo todo insistindo naquela mesma ideia faz com que você simplesmente ceda. E no caso de um processo obsessivo, como a gente já viu, por exemplo, no livro Libertação, nós temos ali uma situação em que, no caso de Margarida, que era jovem, obsediada lá naquela história que André Luiz contou, eram 24 horas. 2 espíritos ali o tempo todo, conectados mentalmente, induzindo aquela ideia, ela foi definhando. E aqui é a mesma coisa, nós temos um espírito convivendo com Cláudio o tempo todo, instigando nele, nesse momento, esse sentimento de sensualidade voltado para a própria filha afetiva. Mas até aí tudo bem no sentido de que o espírito está fazendo o papel dele. Mas o Cláudio, qual é o grau de resistência que ele tem para isso? Será que os seus valores são suficientes para que ele possa resistir a isso? E aí então, analisando o seu modo de viver, em que ele tinha ali as suas noites, né, de prazeres que ele buscava, os seus vícios, o objetivo que ele tinha, né, de sempre ter ali aquele poder do dinheiro e tudo mais, a gente mostra que a sua conduta acabam sendo portas abertas para esse tipo de influência. Diferentemente se é alguém que traz ali valores enobrecidos e um espírito vem instigar esses sentimentos negativos. Rapidamente ele consegue repelir, porque ele está convicto daquele caminho que ele quer seguir. Mas no mundo de hoje que a gente percebe, mundo nosso, ainda tão provocativo nas sensações, nos estímulos que nós recebemos, nós estamos muito mais voltados para essas coisas do mundo do que para as coisas espirituais, digamos assim. E continua aqui para nós. Por isso que os espíritos insistem, né? Sempre a necessidade do aprendizado constante, do desenvolvimento dos valores, do trabalho, principalmente, né, a laborterapia, que é uma forma de trabalho em que nós, então, nos dedicamos, né, com boas intenções, principalmente o trabalho solidário, fraterno, caritativo, porque é através do trabalho que nós ocupamos a nossa mente dentro daquele objetivo, portanto, não dando espaço para pensamentos negativos. Né? O senhor lembrou aqui, né? Ação no bem, pensamento positivo e preces. Ou seja, é receita pronta para que a gente consiga ter sucesso, né, nesse caminho de elevação, de sublimação. E ele continua. Creia, no entanto, como sendo... creia, né, no caso aqui o Cláudio, né? Criei-a, no entanto, como sendo minha própria filha, suspirou Cláudio, querendo falar para si mesmo. Filha, insistiu o sedutor, mero artifício social. Apenas mulher. E quem assegurará que ela também não espera por seu beijo, com a sede da corça, presa ao pé da fonte? Você não é nenhum neófito. Quer dizer, você não é novo nisso, né? Sabe que toda mulher estima render-se em trabalhosa porfia. Conjeturando-se, dividido mentalmente entre 2 personalidades distintas, a de pai e a de namorado, Cláudio argumentou desencorajando-se.
Não desconhecia que a moça já se revelara. Elegera Gilberto, o rapaz com quem se dava a passeios frequentes. Era impossível que o amasse, a ele, Cláudio, em segredo. Não alentava dúvidas. Ciumento, acompanhara-os discretamente em excursões domingueiras, sem que lhe desconfiassem a presença ou do zelo ofendido. Nunca lhes ouvira as palavras, entretanto apanhava-lhes as ocultas em gestos equívocos. Admitia-se, com razão, para convidar a estouvado a compromisso. Ou seja, né, ele achava que tinha razão, então, para convidá-la para entrar nessa relação tão desequilibrada, né? Calculara. Todavia, quando se inclinava a pedir conselho de autoridades policiais, chocara-se com o imprevisto. Homem de prolongada vida noturna, passou a esbarrar com a filha em recantos de prazer, não apenas na companhia de Nemésio Torres, o cavaleiro que desempenhava, junto dela, a função de chefe, mas igualmente com Gilberto, o filho, em posição comprometedora. Então, nessas andanças que ele tinha aí, nessas noitadas que ele vivenciava, ele acabava encontrando com a própria filha, Marina, a filha consanguínea dele, né? Nessas situações também de prazeres, né? Tanto com Gilberto como para Nemésio, ou seja, com Nemésio pai, Gilberto filho. Então ele acabava, nas noitadas dele, naquele ambiente que frequentava, acabava encontrando a própria filha nesse mesmo ambiente. Os desregramentos de Marina, desde muito, se haviam tornado para ele em calamidades inevitáveis. A princípio atormentara-se. Pai contundido pela licenciosidade em família. Contudo, Márcia, a esposa, ditava os figurinos. Nos primeiros tempos de consórcio, emergia entre ambos a muralha da discórdia que lhes emanava do âmago, em ondas torvelinhantes de aversão instintiva, cuja existência não haviam sequer pressentido de leve antes do casamento. Então ele coloca aqui o sentimento de antipatia e até mesmo de aversão que havia aqui entre ele e a própria esposa. Só que esse sentimento não foi percebido antes. Então a esposa se preocupava muito mais com posição social, com prazeres, com figurinos. A filha acabou adotando esse mesmo tipo de padrão, esse mesmo tipo de interesse. Então, dentro de casa, ele tinha a esposa, que era indiferente, e por quem ele tinha ali uma discórdia contínua, a filha, que ele já simplesmente dava como perdida para esses prazeres que ela mesma buscava. Então, essa era a relação que ele tinha, essa era a família, né, onde nós estamos aqui acompanhando essa caminhada. De começo, rixas e discussões. Depois, a indiferença, o cansaço total um do outro. Aventuras unilaterais, cada qual em seu caminho. Marina, evidentemente, seguira a trilha materna, desligara-se dele. Classificava a filha, em seu juízo de homem, por mulher livre. E aqui mulher livre, né, é aquelas que, né, dentro da convenção social da época, era aquela mulher que vivia os seus prazeres do seu próprio jeito. Contudo, tolerável no lar, enquanto exercesse a profissão que lhe assegurava o sustento às fantasias. Em casa, habitualmente, reuniam-se à mesa a esposa, Marina e ele, à afeição de 3 animais inteligentes, dissimulando o desprezo recíproco através da convenção ou do xiste, né, daquela relação meio irônica, superficial, né? No conceito dele, porém, Marita definia-se à parte. Flor no ramo espinhoso daqueles antagonismos flagelantes. Afastara-a intencionalmente na direção do serviço. Inventara meios de obrigá-la a tomar refeições em Copacabana
para que as picuinhas do círculo doméstico no Flamengo não lhe torturassem o espírito. Espiava-lhe os passos, ouvia-lhe os chefes. Uma vez instalada no exercício da nova condição, ele mesmo, quanto possível, manter-lhe-ia a independência. Amando-a com entranhado carinho, mesclado de egoísmo tirânico, feriam-lhe as humilhações que a esposa e a filha não regateavam a ela no trato mais íntimo. Então aqui a gente, como nós vimos, temos aqui então uma afinidade entre ele e a filha adotiva, e ao mesmo tempo, né, uma discórdia constante entre a filha e a esposa. E ele procurava, de certa forma, defendê-la, né? Então o emprego, fazendo com que ela ficasse mais tempo fora de casa para sair daquele ambiente e tudo mais. Né? Ao mesmo tempo em que tinha esse sentimento paterno, tinha também esse sentimento de egoísmo, né, de posse, né, com que ele se achava no direito. Queria-a para ele com a ternura de um pombo e com a brutalidade de um lobo. Não concordava lhe dessem a beber afronta ou sarcasmo. Tais atitudes acabaram em revestindo-a de liberdade mais ampla, que Marita utilizava no culto afetivo a Gilberto, de vez que, por vocação, se distanciava de festas. Márcia e Marina, sempre mais absorvidas nas extravagâncias em que se inculcavam por duas irmãs doidivanas, nem deram por isso. A ausência dela como que as aliviava de um peso. Certificando-se de que não lhe dobrariam o caráter, acusavam-se felizes por não serem induzidas a suportar-lhe a fiscalização. Né? Então aqui elas colocam que, pelo fato, né, de Marita se mostrar mais virtuosa, de ter um caráter ali mais elevado, né, então a presença delas na casa seria uma crítica constante, porque o padrão de vida delas era um padrão de prazeres e futilidades. Então elas se sentiriam constantemente julgadas, criticadas, apontadas por Marita. Então quanto mais tempo longe ela ficasse, seria melhor para essas duas. Embrenhado nos raciocínios que lhe derivavam rápidos, no ligeiro autoexame, sob o controle do vampirizador que o influenciava, recordava-se Cláudio de que há muitos dias concluíra que Gilberto não hesitava em embair as duas moças e, depois de refletir maduramente, resolvera silenciar. Então lembra que tudo isso está acontecendo no momento em que ela abriu a porta para ele, né? Então olha quanta coisa vai acontecer naquele pensamento rápido, naquele diálogo rápido, né? O que eu faço nessa hora? Não seria conveniente sopesar as próprias vantagens? Ou seja, né, fazer ali pesar, medir ali quais seriam as vantagens dele entrar agora nessa relação com a própria filha adotiva? Denunciar Marita por jovem ultrajada redundaria em arredar-lhe a confiança. Apontar Marina no páreo significava insultar a filha adotiva, aplicando-lhe temíveis lesões de ordem moral. Ardiloso, deixava o tempo correr, achando preferível, a seu ver, fosse Marita machucada pelas circunstâncias. Quando se voltasse para ele, fatigada e desiludida, converter-lhe-ia, talvez sem dificuldade, na amante a que aspirava. Engodado pelo interlocutor que lhe era invisível, enfileirou as reflexões apressadas que lhe vinham à mente. No entanto, assoprado agora por ele, deixava-se iludir por imaginosa expectativa, formulando-se outra espécie de inquirições. Envolvido nas sutilezas do obsessor, esmerilhava o próprio íntimo, tentando saber se estava sendo inspirado com segurança naquela hora. Andaria enganado? Acaso Marita entregar-se-ia a Gilberto, pensando nele, Cláudio, de quem se afastava por escrúpulos de consciência? Semanas havia, fizera-se a jovem mais esquiva. Estranhara. Dar-se-ia o fato de recolher-lhe telepaticamente as apreensões ou deliberar a fugir-lhe de propósitos, a fim de ocultar a simpatia amorosa
que possivelmente lhe impelia o coração de mulher a querê-lo. Então na cabeça dele era assim, né? Ela ficou meio estranha, meio distante de umas semanas para cá, né? Até esse dia. E ele ficava perguntando, né? Mas será que ela estava percebendo as intenções e ela queria se afastar? Ou ela queria, mas estava tentando negar? Ele mesmo fornecia ao perseguidor, a argumentação com que ele arruinava a resistência. Até ali, trancara, bem ou mal, diante da jovem, os sentimentos que lhe transbordavam do peito. Não chegara, porém, aos limites do enigma? Caber-lhe-ia sofrear-lhe até a loucura? Quer dizer, ele deveria segurar aquele sentimento até ficar enlouquecido? O hipnotizador, em cujo semblante se podia ler a desmedurada sede de volúpia, sorriu satisfeito e sussurrou mentalmente, ganhando preponderância. Cláudio, compreenda. Iniciativa em assunto de amor não é passo feminino. Velho rifão, laranja à beira de estrada não tem preço. Disse um filósofo, prazer sem conquista é bife sem sal. Adiante, adiante. Esquadrinhando o imo do companheiro, a caça de recursos que o próprio Cláudio lhe pudesse fortificar a posse magnética, o obsessor por segundos cravou nele o olhar penetrante. De certo, exumando-lhe as desrespeitosas ilusões em matéria de ligação afetiva que ele, Cláudio, embutira na cabeça, desde menino começou a martelar. Cigarro. Lembre-se do cigarro e da boca. Marita é a mulher igual às outras. Cigarro, cigarro na vitrina. Cigarro, cigareira, piteira e charuto não escolhem comprador. A carne é flor desabrochada na terra do espírito. Só isso. O cultivador não sabe o que seja a formação essencial do canteiro, tanto quanto desconhece o que está no fundo da planta. Proclamava Salomão que tudo é vaidade. Acrescentamos que tudo é ignorância. Entretanto, na superfície das situações e das coisas, é possível enxergar claramente. Flor que ninguém colhe é perfume que se perde. Hora de amor desaproveitada vem a ser pétala no estrume. Rosa murcha, adorno no chão. Carne sem viço, adubo para a erva. Aproveite, aproveite. Percebíamos que o desencarnado não era simples dipsomaníaco, né? Ou seja, alcoólatra, né? Que o álcool apenas lhe constituía a porta de escape, de vez que as palavras que selecionava para aliciar a influência e o jeito astucioso de sensibilizar o parceiro, antes de apalmar-lhe o raciocínio, demonstravam técnicas de exploradores consumados das paixões humanas. Aquele perseguidor não era vagabundo acidental. O anseio incontido com que impelia Cláudio para a jovem e a expressão com que a fitava apaixonadamente pareciam chegar de muito longe. Aqui o que ele quer colocar é que esse espírito, ele não está ali como sendo esse vagabundo acidental, um espírito que se aproximou, se interessou e ficou. A forma, né, que ele instigava, né, a intenção profunda e voraz que ele tinha de fazer com que esse tipo de situação acontecesse, mostra que isso tinha raízes mais profundas. Então não era alguém que estava ali apenas por acaso, mas havia ali alguém que tinha relação com essas pessoas. Mas a ocasião não comportava investigações de retaguarda. O momento reclamava a atenção. Necessário contornar obstáculos, improvisar medidas socorristas que protegessem a triste menina desarmada. O excêntrico dueto prosseguiu entre os dois amigos que se entendiam sem o concurso da boca, mente a mente ali conversando o tempo todo. O magnetizador pressionava, o magnetizado resistia, né? E essa resistência que o Cláudio apresentava era uma resistência que talvez um constrangimento pudesse acontecer, porque o desejo já foi mostrado, ele só estava com medo de dar aquele passo.
Por fim, Cláudio avançou 2 passos, quase vencido. Ideias, contradições, estímulos e arrebatamentos abalroavam-lhe violentamente no espaço estreito do crânio. A terrível batalha interior de alguns instantes esmorecia. A natureza animal ampliara domínio. O sedutor desencarnado rematava a obra. Não mais a gritaria de espírito, não mais o entrechoque das mudas, ponderações entrecortadas a esmo. Sim, deduzia transtornado, ele era homem. Homem. Marita, incontestavelmente mais jovem, não passava de mulher. Não lhe cabia, portanto, diminuir-se. Ela chorava, ele podia acalentá-la, aquecer-lhe o coração. Alucinado de lascívia, alucinado com aquela intenção de envolvê-la na sua sensualidade, envolveu-a em longo olhar, inferindo que não fossem o temor de vê-la fugir em definitivo e o receio de verificar-se por ela própria desonrado, tomar-lhe-ia o colo entre os braços, qual guri destemeroso, buscando desentranhar-lhe a ternura. Entretanto, os derradeiros arrazoados esmaeciam. Esbarroandara-se dentro dele a última trincheira que lhe cerceava os impulsos. Ou seja, foram derrubadas as últimas barreiras, a última trincheira foi tomada ali para que ele evitasse que aquilo acontecesse. Então ele se entregou aos impulsos que estavam ali, dentro dele. Sujeitou-se de todo à direção do vampirizador que o comandava. Colaram-se, fundiram-se, enfim. Marita ergueu os olhos a ele súplices, imitando as atitudes da ave perseguida, para quem não resta outra alternativa que não seja esperar pela piedade do atirador. Jungido ao companheiro infeliz, Cláudio adiantou-se, acomodando-se, assumindo ares de protetor, resolvido a ultrapassar os limites da afeição pura e simples. Pelo que vejo, esse pilantra do Gilberto vem abusando, sussurrou, adocicando a voz. Em seguida tomou-lhe a destra pequena entre as mãos nervosas, mal disfarçando a lubricidade duplicada que possuía. Então ele já começava a mostrar ali as intenções dele de fato. A jovem registrou o impacto das forças aviltadas a lhe requisitarem adesão, calando a repulsa. Escutara o apontamento num misto de estranheza e revolta, mas, reprimindo-se, passou a responder, esforçando-se por desculpar o rapaz e atribuindo a si o desmantelo emotivo. Então, como o Gilberto, ela flagrou Gilberto com a Marina, na verdade ela se via como culpada por se sentir tão melindrada, tão desequilibrada emocionalmente. Então ela procurava ficar se justificando contra a acusação do próprio Cláudio, que falava sobre o caráter do rapaz. André colocou, fico pensando em quantas jovens não passam pela mesma situação em suas famílias, sem ninguém se dar conta, sim. De fato, André? Muitas situações que nós vemos André Luiz relatando, são situações que fazem parte do nosso cotidiano. Então, muitos sofrimentos escondidos, calados, muitas situações parecidas com isso. Entretanto, à medida que o pai adotivo dilatava a liberdade das atitudes, apagava-se-lhe a energia para a conversação, até que silenciou, como se o interesse ao redor do problema houvesse desaparecido de chofre. E num átimo, realinhou a mente nas impressões amargas dos tempos últimos. Assinalara, havia meses, a reservada mudança do trato paterno. Então ela tinha percebido já há meses essa mudança da forma de olhar, a forma de falar do Cláudio com relação a ela. Desconcertava-se ao perceber que Cláudio demorava sobre ela um olhar insistente. Amedrontava-se. Reagira, porém, energicamente contra si mesma.
Consagrava-lhe o respeitoso amor de filha reconhecida, e não lhe cabia conspurcar sentimentos sempre mantidos imáculos desde a intimidade da infância. Opusera-se à suspeita. Lutara, não queria aceitar-se visada por ele sob a inspiração de qualquer propósito menos digno. Ainda assim, por mais brandisse argumentos contra si própria, inexplicável sensação advertia-lhe o espírito, exortando-a a policiar as maneiras com que Cláudio agora cercava. Pelos motivos mais fúteis, enxergava cuidados, multiplicando frases de dúbio sentido. Torturada pela dúvida, afirmava sua desconfiança e desdizia-se intimamente. Naquele instante, porém, o instinto de defesa sentenciava a prudência. Segredava-lhe vigilância. Pressentindo em espírito a presença do outro, arregimentou sem querer todas as suas forças na posição de alarma. O contato de Cláudio comunicava-lhe insegurança. Batia-lhe o coração desritimado, a senti-lo ensaiando meios de enlaçar-se a ela, ávido de carinho. Aqui a impressão que dá nesse texto, né, se a gente estivesse assistindo a um filme, nessa hora a música começa a mudar. Então primeiro vem aquela música de sofrimento, depois vem aquela música de suspense, agora já começa a vir aquela música de reação, quando ela começa já a perceber essas intenções, né? Então parece que a gente vai vendo aqui a mudança na narrativa, a mudança no ambiente, na sonorização e tudo mais. Não negue, filha, ataramelou-se o pai, um tanto trêmulo. Não desejo contrariá-la, mas venho analisando. Você não nasceu para esse meninão caprichoso. Compreendo você. Não sou apenas seu pai pelo coração, sou também seu amigo. Esse rapaz... Marina cobrou ânimo e, antecipando-se-lhe às ilações reticenciosas, explicou ingenuamente que amava Gilberto, que lhe hipotecava confiança, que o pai estivesse tranquilo, e acentuou, sorrindo quase, que as lágrimas daqueles minutos não se reportavam a qualquer desgosto, e sim à indisposição orgânica indefinível. Então aqui ela já começa a mudar, porque ela dizia para ele que o choro não era por causa do Gilberto, né, mas por um mal-estar qualquer que ela estivesse sentindo. Deduziu de relance que seria justo desvelar-lhe mais ampla zona da alma, anulando mal-entendidos no nascedouro, e intencionalmente prosseguiu confidenciando a expor-lhe com lealdade a expectativa com que aguardava o anel esposalício, determinada a medir reações de Cláudio, a fim de orientar, sem tergiversações, a própria conduta. Então ela começou a jogar com ele, né, os sonhos, os projetos dela que são sinceros, né, com Gilberto, para ver como é que ele reagiria, para ver se ele acordava, né? Atrapalhava-se, todavia, ao consignar-lhe a indignação pintada no rosto. Na meia-luz do quarto, podia ver-se a face congesta nos esgares da ira. Compreendeu que a borrasca daquele espírito voluntarioso se mostrava prestes a estalar. No entanto, continuou apresentando razões para acolher reações. E a explosão do interlocutor não se fez demorar. Cerrando os punhos, Cláudio cortou-lhe a conversa, exclamando irritado: percebo, mas não precisa amassar-me. Estimo, porém, que você me conheça melhor o devotamento. Avançando na intimidade, qual se aspirasse a enredá-la no próprio hálito, continuou, agindo por si e pelo outro, na queixa primorosamente lavrada. Filha, é necessário que você me ouça, que me entenda. E assaltando-lhe a emotividade para abaster-se, para esbater-lhe a resistência. Você não desconhece o que sofro. Imagine a tragédia de um homem que morre pouco a pouco, desolado, sozinho, de um homem que dá tudo sem nada receber. Você cresceu vendo isso. Infelicidade, solidão. É impossível que você não se condoa. Essa casa é meu deserto. Chego esfalfado diariamente, sem achar mão amiga.
Márcia, embora quarentona, vive de jogatinas e festas. Você está moça, inexperiente, mas deve saber. Desculpe meu desabafo, mas os próprios amigos me lastimam o drama. Estará você em condições de aliviar os conflitos de um pobre diabo algemado a companheiro de vida irregular? Ela, porém, não me fere com isso. No começo o corte sangrava, mas o coração calejado não sente. Habituei-me a detestá-la. Dar-lhe o dinheiro que exige para que suma depressa. É hoje o que me consola. Por outro lado, Marina, cujo afeto poderia proporcionar-me algum reconforto, faz empenho de humilhar-me com a própria devassidão. Sou um homem falido. Dias surgem nos quais me reconheço o palhaço mais desditoso da terra. Nesse ponto, sob o governo do obsessor, a voz de Cláudio entravava-se na garganta. Alterava-se de todo, comovido na aparência. Com isso, amolgara-se a jovem sinceramente compadecida, e, concluindo que atingir o alvo a que se propunha, acrescentou exaltado: Você, somente você me prende ao lar infeliz. Ainda agora o banco me propôs excelente comissão em Mato Grosso. Entretanto pensei em você e desisti. Por você, filha, tolero os insultos de Márcia, as ingratidões de Marina, os dissabores da profissão, os aborrecimentos do cotidiano. Conseguirá você compreender-me? A moça suspirou, diligenciando expulsar de si as vibrações de sensualidade com que a dupla lhe envolvia a cabeça e falou calma. Sim, papai, entendo as dificuldades que são nossas. Nossas, repetiu ele, ganhando novas energias para chegar à meta. Sim, minha filha, as dificuldades são nossas, mas é preciso que você saiba que nossas também devem ser as esperanças e as alegrias. Anseio pelo instante em que você me veja, não exclusivamente por pai. Atentando no olhar da infortunada menina, que se tocara de imenso espanto, acentuou no supremo esforço por revelar-se. Marita, pareço um velho, mas você me fará jovem. O coração é seu. Seu. O obsessor, com trejeitos de lascívia, prelibava o lance final. Marita, no entanto, percebendo a intenção inequívoca do homem apaixonado, que arrojava o rosto maduro e bem tratado sobre ela, intentou recuar. Não, não, gemeu suplicante, ao sentir-lhe o hálito. Cláudio, porém, cujas forças jaziam somadas à valentia do outro, enlaçava-lhe o busto, copiando o procedimento de um jovem mal comportado. Qual se houvéramos combinado previamente a defesa, Neves e eu saltamos na direção dela, ofertando-lhe as mãos para que pudesse arrancar-se, e a vítima, querendo apoiar-se nos próprios recursos, conseguiu levantar-se num prodígio de ligeireza, estacando à frente dele, que a fitava agora com a expressão desconfiada de um animal repentinamente ferido. Papai, não me faça mais infeliz. Poupe-me a humilhação. O dono da casa, ao impacto da recusa imprevista, pareceu desligar-se do amigo desencarnado, lembrando a fera que se desvencilhasse de Inopino do encantamento mantido pelo dominador. Entretanto, o parceiro trazia uma carga de paixão vigorosa, demais para desistir facilmente. Retomou impetuoso o próprio domínio, a ponto de antepor a máscara fisionômica ao semblante de Cláudio. Cerrava os punhos, despedia a cólera letal. Estabelecia-se pavoroso conflito na mente de cada um. Num deles, o desapontamento e o desespero. No outro, a malignidade e a agressão. E para finalizarmos, o pai adotivo, carregando o estranho fardo da angústia, mesclada de revolta, incapaz de compreender os sentimentos contraditórios que o faziam avizinhar-se da loucura, passou a clamar inconsiderado. Deixa eu ver aqui o tamanho. Tá. Isto é a explosão de muitos sofrimentos acumulados. Fiz tudo para esquecer e não pude. Que fazer com essa inclinação que me arrasta?
Sou palha no vento, minha filha. Desde que a vi menina, carrego essa ideia fixa. Se eu fosse religioso, diria que um demônio mora dentro de mim. Um demônio que me atira constantemente sobre você. Em sua presença, quero pensar em você, como sendo minha filha, crescida em meus braços e não posso. Li muitos livros de ciência para saber o que se passa, mas o enigma continua. Quis procurar um médico, entretanto senti vergonha de mim própria. É só você que eu vejo em tudo. Odeio Márcia, desprezo Marina. Tenho acalentado a esperança de uma viuvez que nunca chega, a fim de me oferecer-me a você sem condições. Tenho ciúmes que me afogam a alma em labaredas. Detesto esse rapaz leviano, inconsciente. Aí depois aqui. Deixa eu ver mais aqui. Bom, aqui, pessoal, a gente tem aqui esse trecho, vou parar por aqui, porque aqui vem uma série a continuação desse diálogo. Não, dá para a gente continuar assim, rapidinho, pera lá. A voz de Cláudio, vou parar num ponto aqui estratégico. A voz de Cláudio amaciara-se adquirindo tom lacrimoso. Identificava-se-lhe o abalo sentimental. O perseguidor duplicou em desprezo tudo o que ele exprimia em emotividade, provocando inesperada reviravolta. O pai, enternecido, deu lugar ao enamorado violento. Avinagrara-se a ternura, semelhando cauda azedada. Revelando súbito transtorno, deitou a filha adotiva num olhar de escárnio, traumatizando-a de horror, a esbravejar dementado. Não posso humilhar-me assim. Você sabe que não sou nenhum tonto. Há 15 dias acompanhei vocês dois em Paquetá. A Paquetá, sem que me visse. Segui-lhes o passo, descuidado e feliz, como se eu fosse um cão escoiceado pelo destino. Ao cair da noite, vi quando vocês dois se enlaçaram, trocando promessas e falando bobagens, na ribeira. Arrastei-me no matagal e vi tudo. Desde então enlouqueci. Pelo jeito vocês andam acanalhados, há muito tempo. Você que eu supunha intangível, entregue ao menino doido, ingênua, julga que não tenho motivos para expulsá-la. Você imagina que me falta coragem para chamar às contas esse filho de pai rico? Alterando o tratamento paternal de que se valia, rugiu brutalizando. Marita, fique sabendo que você agora não é mais criança. Você é apenas mulher, não passa de mulher. Mulher. A jovem soluçava, reconhecendo-se descoberta nas mais íntimas nuances da conduta impensada, não ousava erguer a fronte. Neves, incapaz de remover o próprio assombro, abeirou-se de mim, resingando. Você está vendo? Esse homem está louco ou desbriado? Temendo-lhe a impulsividade, filo recordar as atitudes poderosas e cristãs do irmão Félix, informando discretamente que me achava em oração a exortar o auxílio da esfera superior, porquanto ali não dispunhamos de maiores recursos para impedir um assalto passional de penosas consequências. Oração? Chasqueou o companheiro positivamente desencantado. Não creio que os anjos se ocupem de casos como este. Aqui, meu amigo, e em outros lugares onde tenho visto muito bicho velho, fantasiado de gente, só a polícia. Efetivamente, os anjos pessoalmente não nos atenderam às fogativas silenciosas, enunciadas desde o início da cena desagradável. No entanto, o socorro apareceu. Ouviu-se barulho de ferrolho em ação e alguém penetrou em casa ruidosamente. Sobreveio o choque providencial. Então aqui a gente para, porque aí então vemos aqui essa quebra, né, nessa cena, nesse clima que surgia, para a gente poder depois dar continuidade aqui nesse nosso capítulo. Aqui um comentário rápido, né, o que vale, para a gente poder analisar nessa relação que havia
entre o espírito e entre Cláudio era a tempestade mental que acontecia entre eles. Eu acho que esse é um ponto que valeria a pena a gente imaginar de que forma que essa energia toda acontecia. Não, eu estava tentando terminar mesmo, porque o horário estourou aqui, André, então eu estava tentando, depois eu vi rapidamente e vi que nesse ponto chegou. Mas a gente pode imaginar, né, as ondas mentais, o efeito que isso provoca na reação perispiritual do Cláudio, por exemplo, e do próprio espírito. É como se nós víssemos, né, aquelas ondas altamente violentas de energias percorrendo o corpo perispiritual e, consequentemente, também afetando, né, o corpo físico de Cláudio nessa relação. Então, o que chamava atenção era isso, porque ele resistia, tentava, não conseguia, o espírito induzia, ele pensava, tentava agir, e aquela batalha mental acontecendo, e quantas raios, trovões, tempestades aconteciam no campo energético e no campo fluídico entre os dois. Né? Então dá para a gente ver aqui um combate muito poderoso entre forças, e nesse caso, Cláudio acabou cedendo, acabou sendo envolvido. Né? E ao mesmo tempo, Marita, tentando ali resistir, também sofrendo emocionalmente aquele assédio daquele momento, André Luiz mantendo a serenidade, e ao mesmo tempo o Neves se entregando novamente àquelas explosões emocionais de indignação e de revolta. Né? Então, tudo isso acontecendo nesse cenário em que nós lemos aqui as histórias, que é o que geralmente a gente percebe, né, nas relações entre as pessoas, dentro dos lares, nas discussões e tudo mais, que a gente vê fisicamente gritos, berros, agressões, e ao mesmo tempo, né, aquelas emoções também bastante tumultuadas, caóticas praticamente, mas a gente começa a olhar mentalmente, fluidicamente, tudo o que acontece. E é então que vem, né, aquele momento de serenidade, de prece, que é o que pode acalmar tudo isso dentro das possibilidades. Então a gente analisa esse cenário todo fluidicamente, para entendermos os bastidores do que acontece e de que forma, né, que nós podemos então controlar e reverter esse quadro. Então paramos por aqui, pessoal, né? Chega aqui uma situação em que quebra então esse momento tão tenso, tão perigoso que nós acompanhamos, e depois no nosso próximo encontro a gente continua, né, a partir desse ponto então, quando alguém chega em casa, já que ela e o Cláudio, né, a Marita e Cláudio, se encontravam sozinhos aí. A Angelina colocou, né, muito bom, principalmente nós educadores que temos oportunidades de ouvir as famílias, crianças e jovens, né, muito disso acontece.